Está no ar o Jogo Onde? No talento de Lédio Carmona! Peito na grama! E claro, com muita resenha e muito futebol também pra vocês, né? Já que é o primeiro que a gente faz com um jogo tão importante acontecendo junto, que é Real Madrid e Bayern de Munique. Mas a gente consegue, né? Ainda vou comer. A gente consegue, tenho fé, entregar um produto de qualidade pra vocês, mesmo assim, aqui no Jogo Onde. Inscreva-se só com o like, porque você tá acostumado a ver o Lédio na TV, você conhece o trabalho do Lédio no Sport TV, o canal campeão. Ainda é esse o slogan? Acho que é. Ótimo. Você ainda conhece o Lédio com esse slogan do canal campeão, mas você talvez não saiba tanto sobre a carreira do Lédio pregressa, na época de impresso. É verdade, começando pelo JB. Você entrou como estagiário, você entrou como funcionário. Como é que começa a jornada sua nesse mundo tão difícil do jornalismo? E prazeroso, por que não? Grande Vegeta, exatamente. Eu comecei pelo JB. Entrei como estagiário, cara. Na verdade, minha carreira é meio dividida, né? 15 anos no impresso e 15 anos... Não mais até, 24 anos já em televisão. E, na verdade, eu queria ser radialista, né? Caramba. Eu queria ser trepidante. E eu nunca trabalhei em rádio. Eu nunca pensei em trabalhar em jornal, nunca pensei em trabalhar em TV e sempre quis ser radialista. E nunca trabalhei no rádio. Não, eu tenho alguns contatos. Vamos mover esse caminho para esse lado. Daqui a pouco, quando eu estiver na pista... Conta comigo. Vai, continua. Aí eu vou lá. Mas... Enfim. Então eu fazia PUC, jornalismo na PUC. E, eu queria trabalhar. Eu queria ir para estádio, fazer jogo. Mas eu não tinha contato em rádio. Já tinha levado o Heraldo Leite lá na PUC para dar palestra. Já conheci uns caras que eu ia lá para... Eu sou de Niterói. Eu ia pro Caio Martins, tinha muitos jogos decisivos no Caio Martins de base, né? Às vezes os grandes jogavam lá, eram anos 80, então os grandes iam muito para lá. E eu ficava batendo papo com os caras de rádio no Alambrado. Loureiro, Gilson, rolava Ronaldo Castro, eu ficava ali. Mas eu não tinha contato, não era amigo dos caras. E aí eu estudava com Mauro Ventura, que hoje é colunista, filho do Zueni Ventura, era da minha turma. Aí eu falava, reclamava, Mauro, quero ir logo para a redação, ser estagiário para começar a trabalhar logo. Aí ele falou, cara, vai no JB e procura meu pai. E meu pai vai te indicar o editor de esporte, que é o João Máximo, que ainda é vivo, graças a Deus. Alto nível, hein? João Máximo. E eu dei muita sorte. Eu estava no 5º período, então eram 8 períodos, eu estava no 5º, era primeiro semestre de 85, de 86. Eu acabei me formando em dezembro de 87. E aí ele marcou um horário e falou, não, o João Márcio falou para você ir lá, ele vai estar lá, ele era editor de esporte, ele vai estar lá e te recebe. Eu saí da PUC, peguei um ônibus, desci na Avenida Brasil 500, aí eu quero ir na redação falar com o João Máximo, autorizado, eu subi. Cara, eu dei muita sorte, porque a equipe toda praticamente estava na Copa do México. Já estava na Copa, tá? Todo mundo já tinha viajado. Então ele estava precisando de gente, estagiário. E naquela época não tinha prova de estágio. Você chegava na cara dura e entrava, né? Você tem 38 anos. E aí eu falei com ele, ele meio que fez um bate-papo comigo, meio me sondando para ver se eu entendia, começou a fazer umas perguntas históricas. Isso se chama entrevista de emprego, não é? Aí eu acertei todas, não era oficialmente, mas eu sabia tudo, que ele me perguntava quem foi campeão, qual era o time. Aí a gente discutia um pouco da atualidade, o que estava acontecendo naquela época. E ele falou, cara, você quer ficar? Fica. Então, você trabalha com a gente, mas eu não tenho como te pagar. Não tem verba de estagiário. É uma extensão da sua faculdade. Ele falou alguma coisa desse tipo. Cara, e aí eu fiquei. Eu só voltei para casa 11 horas da noite, eu devo ter chegado lá 1 hora da tarde. Comecei a trabalhar na mesma hora. Comecei a separar telex,
Eles faziam umas pastas, assim, Bulgária. Aí eu separava os telex, eu ficava lendo. Parque de diversão, né? Muito Nossa, bom, imagina muito a felicidade. bom, muito bom. E aí, cara, eu fiquei 2 anos... Eu cheguei em 2006. Fiquei 2 anos sem ganhar salário. E nesses 2 anos eu trabalhei todos os finais de semana, porque eu queria. Porque eu queria. Então eu fui a tudo quanto é jogo, eu ia e trabalhava. Aí eu comecei a cobrir a América. Depois, aquele ano que a América foi semifinalista do Brasileiro, foi eliminado pelo São Paulo. Sim, depois no ano seguinte foi sacaneado. Eu era setorista do América, do JB. 86. Então eu assinava a matéria, eu aparecia pra caramba e era estudante. Cara, eu dei muita sorte. Muitas coisas foram acontecendo. Aí, minha primeira viagem que ele me deu, o João Máximo, tipo, meio que de presente. Não, mas aí eu já tinha sido formado. Eu só podia viajar quando eu me formasse. Então foi pra Copinha de 88. O Flamengo tinha o Djalminha, enfim, Marcelinho, Rogério Lourenço. E eu fui para minha primeira viagem para São Paulo. Fiquei 1 mês lá fazendo Copinha. E nessa viagem, inclusive, eu entrevistei o Senna, que o Flamengo estava treinando na USP. Tinha uma pista de atletismo. Então, o pai mineiro me falou, pô, tô conhecendo aquele cara lá no fundo, com aquele coroa de cabelo branco, que era o Nuno Cobra. E ele estava dando pique, sprint, pique na pista. Era janeiro, né? Tava se preparando para a temporada. E eu falei, pô, eu não enxergava, eu não enxergo até hoje direito. Aí eu falei, pai... Mas você usava óculos na época? Sempre usei óculos. Importante. Eu acho que eu já nasci de óculos. Eu saí da barriga da minha mãe de óculos. Aí eu falei, ô mineiro, cara, eu não sei. Quando ele chegou perto, o mineiro, é o Senna. Eu falei, pô, vou lá. Aí fui lá e entrevistei ele, assim, uns 10 minutos, ele falou comigo. E eu fiz uma matéria, cara. Dei sorte de novo. Aí... Formado, eles me contrataram. O JB me contratou. Aí eu fui contratado. Deve ter sido março de 2008. Não, de 88. De 88, alguma coisa assim. O Senna completou 30 anos que partiu, né? Foi. Você entrevistou o Senna mais vezes? Não. Só essa vez. Eu nunca cobri Fórmula 1. Então eu entrevistei ele que ele estava no ambiente de futebol, né? E eu cobri um GP de Fórmula 1 pelo JB. Qual? Você lembra? Deve ter sido 87. Ainda no Rio, provavelmente. E cobri para placar também, 89. Era no Rio ou em São Paulo, você lembra? Esse de 89? No Rio. No Rio ainda. No Rio. O Senna tem fama de tímido, né? De mais reservado. Como é que foi esse contato com ele ali, você lembra? Cara, foi andando, né? Ele tava andando, aí tava indo pro carro, eu fui acompanhando ele foi falando. Mas ele não olhava muito na minha cara, ele ia... tímido mesmo. Ele falava assim economicamente. Claro que ele não ia contar nenhum segredo pra mim, nunca me viu. Quem é esse garoto com cara de maluco aí tá me fazendo pergunta? Eu falei, sou do JB, pô, trabalho lá com o Sérgio Rodrigues, que era o setorista de Fórmula 1, enfim, tô aqui cobrindo o Flamengo, pô. Fiz umas perguntas básicas pra ele. Naquela altura ele já era o Ayrton Senna, campeão do mundo, sim, já da McLaren. Se preparando, E aí deu, falou, não foi uma entrevista especial, fiz uma matéria ali de 30 linhas. Pô, mas... Foi legal. Mas ele foi super educado, mas não estendeu também. Chegou no carro, respondeu 1, 2 perguntas e foi embora. Você guarda alguns dos itens seus da época de impresso? Eu guardo tudo. Que maneiro. Eu tenho tudo, cara. Todas as matérias, tudo minha mãe botou em pasta, tá tudo em Niterói, cara. Eu tenho que trazer tudo pro Rio. Eu moro em São Conrado, minha mãe mora lá em Niterói, na mesma casa onde eu nasci. E tem tudo lá. E os jogos que eu faço na televisão tem tudo catalogado. Mas você tem áudios e vídeos também? Seus? Não. Eu não gosto de me ver. Eu não revejo os jogos que eu faço. Não, mas o áudio que eu digo, às vezes, mesmo sendo impresso, eu pegava o material no áudio, às vezes, não? Não. Sempre escrevendo só? No jornal? Sempre caneta. Na minha época ninguém usava muito gravador, não. Só os radialistas. O pessoal de jornal, não. Eu sempre fui mais de rádio. Era canetinha. Eu sempre fui mais de rádio, assim, mas é uma coisa muito impressionante isso. Canetinha, tudo caneta. Eu jurava, desculpa a ignorância, mas eu jurava que vocês... Mas os bloquinhos que eu pegava, as anotações, eu não tenho mais, não. Mas às vezes não ligava, tinha que fazer entrevista com um cara pra passar pra revista. É por isso que eu acho que eu tô confundindo. Às vezes não tinha que ligar pro convidado que tava... Pro entrevistado, perdão, que tava em outro país, aí tinha que... Aí era caneta. Se você vai fazer uma entrevista de pergunta-resposta,
Eu, pelo menos, fazia assim. Quando eu ia fazer uma pergunta, uma página inteira de pergunta e resposta, aí eu gravava para tirar. Mas dia a dia, cobertura de clube, na cabeça e no papel. Eu era um cara que eu não era um repórter furador, eu era um repórter observador. Até o Gilmar almoçou comigo ontem, Gilmar Ferreira, ele falou, porra, eu perguntava a porra toda, o Led não perguntava nada. Pode falar palavrão? Pode, claro. Aí o Led não perguntava nada, chegava no dia seguinte, a matéria dele estava melhor, que ele botava a roupa que o cara estava usando, a sandália, o tique que o cara tinha. Eu nunca liguei pra... Nunca foi meu objetivo ser um furador. Eu queria fazer matéria boa. Eu vivia assim, entendeu? Ó, aproveitando a presença do meu amigo Bruno Furtado, e também que faz Bruno aqui Furtado. a Tem edição, cara de furador. já derrubou muitos corpos, né? Faz a edição, né? O design do jogo Onde. É praticamente um Dr. Dre, amante de rap, né? É um The Watcher, um Lédio Carmona. Mas voltando ao JB, aí você foi contratado. Fui contratado pelo JB, cara. E aí, cara, e o JB pra mim foi sensacional, porque foi o melhor lugar que eu trabalhei, no impresso. Nada contra os outros lugares, mas foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego. E, cara, eu trabalhei com o João Saldanha, viajei com o João Saldanha, viajei com o Sandro Moreira, conheci Armando Calvano, Marco Antônio Ribeiro, os caras que... Eles me ensinaram, o JB me ensinou a ser jornalista, eu não aprendi a ser jornalista na PUC. Mas eu acompanhei um pouco do JB, o impresso, através do meu Paulo saudoso... César Vasconcelos. Através do meu saudoso avô. Aprendi a gostar de futebol lendo a parte de esportes do JB, graças ao meu saudoso avô Ari Torelli, filho do grande barão de Tararé, o Aparício Torelli. E a fama que o JB tinha era de ser o melhor jornal. Não sei se era o que mais vendia, mas em termos de conteúdo, a fama era essa. Eu acho que o Globo vendia mais, mas a fama maior era do JB. Cara, e quando eu entrei, volto a dizer, eu tive muita sorte, cara, a equipe era muito forte, muito forte. E eu peguei uma época que o JB estava com a equipe reforçada por causa da Copa do México, de 86. Então tinha um monte de gente que não era do esporte, que estava cedido ao esporte durante o mês. William Vac, Fausto Neto, grandes figuras do esporte. Mas o melhor de tudo, aí eu fiz a Copa lá. Só que eu não conhecia ainda as grandes estrelas. Não tinha ninguém lá. Antônio Maria Filho estava viajando, João Saldanha estava na Copa, PC estava na Copa, Sandro Moreira estava na Copa, enfim, estava a equipe inteira, Marcos Penido, todo mundo estava na Copa. Não, Marcos Penido era do Globo, perdão. Cara, aí foi quando acabou a Copa, os caras foram voltando, foram chegando e me conhecendo, né, cara? Falei, pô, quem é esse nerd aí que tá aqui na redação, né, cara? E eu era marrento, né? Sempre fui marrento, assim, tipo, vou dar mole pros caras, eu vou... Que Niterói, pô. Que é Niterói. Aí eu entrava nas discussões, debatia, falava, eu me posicionava. Então eu ganhei fama do estagiário marrento e amigo do editor, né? Aí, cara, pô, mas teve uma vez, assim, um jogo importante do Vasco no Brasileiro de 89, me mandaram para Porto Alegre para fazer Vasco e Inter. O Vasco ganhou 2-0, 2 gols do Bebeto. João Saldanha foi comigo na já viagem. Não era mais o estagiário marrento. Não, já era contratado. O Foca marrento. Eu já era contratado ali. Cara, eu viajei com o João Saldanha, cara. O João Saldanha acabou morrendo comigo na Copa de 90, né? Eu tava na equipe dele. E eu nem vi o João Saldanha na Copa, porque ele ficou doente na Copa e morreu em Roma, e a gente não chegou a ir a Roma porque o Brasil foi eliminado antes. Então, o que aconteceu? Aí fui conhecendo as pessoas, me adaptei muito bem, cara, foi muito importante o JB pra mim. E o jogo do Vasco? O emprego mais importante. Ganhou 2-0, 2 gols do Bebeto. Esse foi o primeiro jogo do Vasco, você foi fora? Era isso que você queria falar? Foi o primeiro jogo do Vasco que eu fiz. Não, foi a primeira viagem que eu fiz com o João Saldanha, que era mais importante. Você podia dar na pinta que você torce pro Vasco, se você falasse algo do tipo como muito marcante. Não, assim. Isso é fake news. Aí Cara, aí... foi muito importante o JB. Então, só que aí eu fui contratado tipo março de 88.
Mas aquela época era uma época muito efervescente de negócios no jornalismo, de um contrata o outro, tira daqui, tira dali. O JB tinha muita rivalidade com o Globo e existia a revista Placar, que era semanal. E a revista Placar tinha um escritório no Rio. E eu falava assim, pô, só sai daqui para trabalhar na Placar, que tava muito bom o JB para mim. Cara, não deu outra. Tipo, julho de 88 a Placar me chamou. Não vou precisar um mês, julho, acho que foi julho. Foi o Juca que te chamou? Julho, não. Foi o Renato Maurício Prado, que era o chefe da sucursal do Rio. Ele me convidou e eu, cara, não pensei duas vezes, que eu tinha um sonho de trabalhar na Placar. Que eu lia Placar desde criança, minha família era dura, me dava Placar de presente de aniversário, enfim. Cara, eu falei, ali eu já estava adaptado aos veículos impressos, sempre tive a autoestima muito em dia. Confiança, confiança. Vou me dar bem nesse lugar, vou, né, cara? Vou. Personalidade. Pedi demissão e fui, cara. E aí eu cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei, o Renato Maurício Prado foi convidado e voltou pro Globo. Eu falei, fudeu pra mim lá. E agora? O cara me contou. E entrou e assumiu o Geraldinho Mainente, que não se dava bem com o Renato. Eu não sei porquê, questões de época de repórter. Uhum. E eu falei, pô, tô ferrado, cara. Cara, não vou nem assinar minha carteira. Só que o Geraldinho sempre foi um cara muito correto, um cara que eu devo muito também. Ele bancou a contratação do Renato, me manteve e eu fiquei lá. Foi bom trabalhar lá para cá. Só que... Sempre tem um só isso, que... Né? Isso foi em 88, né? Porém... Um ano depois, tipo maio de 89, o JB me chamou para voltar. E aí era um cheque em branco que eu não tinha como aceitar, cara. E eu gostava da Placar. Era muito boa a vida na Placar. A Placar tinha o escritório do Rio. O Juca ficava em São Paulo. O escritório do Rio era o Geraldo, era o chefe. Tinha eu, Carlos Orletti. Você conhece Carlos Orletti? Né? Sim. Marta Esteves e Milton Costa Carvalho. Eram os 4 repórteres. Peraí, mas é um cheque branco que você não tinha como aceitar? Não, você aceitou, né? Eu aceitei porque, vou te dizer por quê. Porque eles estavam me oferecendo, o JB, para eu voltar. Fazer a Copa América de 89 no Brasil, cobrindo a Argentina, ou seja, cobrindo Maradona. E a certeza que eu ia para a Copa de 90 na Itália. E aí, cara, o Geraldo ainda tentou me manter. Não rolou, e eu acho que não tinha que rolar mesmo. Ele foi super profissional tentando me mandar para a Copa, mas eu era muito novo, tinha muita gente na minha frente na Placar. Ele acabou batendo de frente com o Juca, enfim, foi por minha causa, fiquei até meio constrangido e acabei saindo e voltei pro JB e dito e feito, entrevistei o Maradona, fui para a Copa América. Fui para a Copa de 90, foi minha primeira viagem internacional. Comeu muito sanduíche? Fui setorista do Vasco, Vasco foi campeão brasileiro. Só pra lembrei de uma coisa brasileiro. Na época era fiz a final do brasileiro, do Carioca de 89, que o Botafogo foi campeão. Foi muita coisa, cara. E aí, só que em dezembro de 90, quase janeiro de 91, a Placar me chamou para voltar para Placar. Não é possível isso, cara. Não é possível isso, cara. Teve. Você não voltou, não? Fui para São Paulo. Isso, cara. Fui para São Paulo. Posso usar um termo chulo? O quê? Um jovem prostituto do impresso, né, de Carmona. De óculos. Fui para lá, fui para São Paulo. Era uma revista, cara, nova que eles estavam lançando a Semana em Ação. A Placar estava virando mensal,
eu faria também a placar mensal e criava a Semana em Ação. Eu fui. Só que isso durou 3 meses, 4 meses, porque um dos pilares da revista, o cara que bolou a revista, que era um jornalista super forte na Abril, chamado Mário Escobar de Andrade, que eu não cheguei a conhecer, morreu de uma hora para outra, vítima de ataque cardíaco. Eu nem conheci o cara, ficavam adiando. Você conheceu o João Saldanha, pelo menos? Não, João. Só que o cara, eu fui contratado, ele morreu tipo uma semana, 10 dias depois. E não conheceu os novos contratados, porque semana que vem, amanhã, hoje tem reunião. E o cara acabou morrendo, não conheci. E aí o que aconteceu? O projeto não avançou muito, não acabou imediatamente, não avançou muito. Eu fiquei fazendo a placar mensal, ia ficar lá mesmo, não teria problema, estava legal, não estava ruim. Só que aí o JB, o Globo me chamou para voltar pro Rio, para ser chefe. Aí eu comecei a ser chefe do impresso. Tá, mas vamos com calma e por partes. Aí eu já... era 91. 91. Quando eu fui para placar. Em abril de 91 eu voltei pro Rio para trabalhar no Globo. Tá. Voltando à sua cobertura de Copa América. Sim. Aqui Vamos no lá. Jogo Onde. Né? Jogo Onde? Acho que eles querem saber como é que foi lá com a Argentina de Maradona, e Canidia já estava também. Não fez uma campanha como se esperava, né? Não chegou à decisão. Mas como é que foi essa cobertura da Argentina ali com o PIB, principalmente? Então, foi o grande desafio era entrevistar o Maradona, né? A cobertura era uma cobertura da Argentina, mas era uma cobertura do Maradona. As pessoas, o que as chefias queriam, do Globo e do JB, que se matavam, era uma rivalidade sem fim, todo mundo era amigo de todo mundo, mas competitividade. Um queria ferrar o outro. Lógico. E o grande desafio era entrevistar o Maradona. E isso era em Goiânia, né? Porque o grupo da Argentina ficou em Goiânia. Então eu fiquei lá um mês em Goiânia. Paulo Júlio Cleman estava comigo. Paulo Júlio era do dia. Mário Jorge Guimarães pelo Globo. Eu pelo JB. Tinha mais alguém comigo no JB. Cláudia Regui, eu acho. Acho que era Cláudia Regui. Não, Cláudia Regui cobria a seleção. Eu não estou lembrando quem era o segundo que estava comigo. E tinha pessoal da Folha, do Estadão, enfim. Era uma loucura. Então a gente fazia os jogos e esperava uma brecha para ia costurando aqui, daqui, dali, um jeito de tentar chegar perto do Maradona. E eu fiquei muito amigo na época daquela Copa América de uma repórter de São Paulo, que era da TV Manchete, Isabel Tanese. Está aí até hoje, Isabel Tanese. E a Isabel, ela conseguiu se aproximar do Maradona. E aí eram jornadas duplas, né? Que tinha jogos à noite, às vezes no fim de semana. Teve um dia que tinha uma rodada dupla no Serra Dourada. A Isabel chegou e falou assim, né? Sentou do meu lado, falou: Maradona quer me dar uma entrevista hoje, 8h30 da noite, 8h, 8h30, não lembro agora exatamente. Ela falou: você quer ir comigo? Tipo assim, enfim. Tá, já entendi. Já ficou claro. Tipo, ficou insegura ali. Não vou dizer insegura, mas eu acho que ela me chamou com uma companhia, né? Sim. E aí, eu falei, óbvio, né, cara? E eu fui com ela. De fato, Maradona deu entrevista, foi ótimo. Isabel ficou super feliz, eu fiquei super feliz. E fizemos a entrevista. Mas aí foi um gol da Isabel. A Isabel me botou na cara do gol e eu fui na carona dela, mas consegui a entrevista. E ele foi super solícito, ele estava... Ele foi profissional. Foi profissional. Ele não fez muito oba-oba.
deu uma entrevista, fez as fotos que precisava. Eu nem levei fotógrafo, porque eu estava de carona, então ela só tinha combinado de levar um fotógrafo e foi feito. Mas foi super tranquilo, super bom. A gente se deu muito bem ali. O Canidia tava ou não tava? O Canidia tava na Copa América, cara. Tava assim. Mas eu não lembro de ter entrevistado o Canidia, não. O negócio era entrevistar o Maradona, cara. Era entrevistar o Maradona. Aí voltamos pro Rio. Um jogo que ele mete a bola do meio campo. Foi o Brasil-Argentina ou Brasil-Argentina e Paraguai? Argentina e Paraguai. Aí teve os 3 jogos do triangular. E a partir do momento que a Argentina ficou sem chance, apesar do Maradona, eu fui ser setorista do Uruguai na final. O Uruguai estava com o Rubens Sousa e com o Tabárez, né? E aí eu comecei a cobrir o Uruguai na reta final. E foi muito boa aquela Copa América, muito boa. Valeu muito a pena. Bebeto e Romário no ataque. Mas eu não cobri o Brasil naquela Copa. Sim. Eu cobri a Argentina e depois eu cobri o Uruguai. Ainda no fim dos anos 80, também marcante, o título do Vasco de 89. Título do Vasco eu acompanhei. A cobertura completa do Vasco nesse... Completa, cara. Inclusive a montagem do time, né? A chegada do Bebeto, a chegada do Quinones, a chegada do Luiz Carlos Vinck. Peraí, mas você estava ocupado com a Argentina e o Bebeto negociando já com o Vasco? Não, isso depois da Copa América. Isso foi depois da Copa América. Mas a negociação, o papo já estava rolando ali. Mas foi depois da Copa América. Foi depois da Copa América. Que fechou? Foi. Eu já tinha voltado da Copa América. E os Carlos Vinck, Boiadeiro, chegou tudo na mesma época. Bebeto, Tato, Andrade. E teve a briga pelo André Cruz, que o Vasco ia contratar o André Cruz, o Flamengo foi e atravessou não, chegou, fez uma proposta melhor e contratou. E aí o Vasco não tinha zagueiro, o Vasco queria contratar um zagueiro. Aí Jorge Salgado, o Eurico estava na CBF, quem cuidava do futebol era o Salgado. Tudo bem que o Eurico deve ter tido a participação lá na história do Bebeto, mas enfim, quem estava no Vasco... Se fosse Globoplay, aconteceria isso. Aí, ó. Pô. Quem tava no... o negócio tá feio. Aí o Vasco não tinha zagueiro. Procurava, não achava, papapá. Aí eu cheguei, Salgado, tô voltando da Copa América aí, posso te dar uma indicação? Posso te indicar um zagueiro, que eu vi, eu gostei muito. É o que eu tô pensando que é mesmo, né? Aí eu indiquei o Quinones. Falei, pô, contato o Quinones, que é bom zagueiro, que não sei o que. Caraca. Eu não sei se foi por minha indicação. Eu sei que daqui a pouco o Quinones chegou, cara. E eu tinha ficado muito camarada do Quinones na Copa América lá em Goiânia, cara. Tanto que eu tenho argentino, pô. Eu tenho uma foto. Não, mas eu cobri o grupo, né? Eu cobria, de vez em quando eu cobria Equador, que o Equador tava lá. O Chile, o Orlando Aravena. As seleções estavam lá: Chile, Bolívia, Argentina, Uruguai e Equador. Então eu conheci os caras. Pô, um mês indo nos treinos dos caras. Às vezes você ia no Equador, às vezes você... Claro que você ia mais na Argentina, mas você tinha que se virar, né? E eu tenho uma foto, eu entrevistando o Quinones, assim, tete a tete. Eu tenho até hoje essa foto. Cara, quando ele chegou em São Januário, ele me viu, eu falei... Aí começou, meu amigo... E eu cheguei, já cheguei com a matéria pronta na cabeça, pô, trouxe a tesoura, cortar o pelo, pô, fazer um novo visual pro Vasco, não sei o que. Ele, não vou cortar. Aí o Salgado, deixa o cara, pô, deixa o cabelo. Eu quero fazer uma matéria, cortar o cabelo dele. Aí eu não consegui cortar o cabelo do Quinones. Mas sempre foi um grande amigo meu, cara. Tá parecendo o Pitch aqui querendo cortar meu cabelo aqui. Não, eu só queria... TV pelo estúdio, mas nada eu não vou contra cabelo, não. O cabelo dele, aquele cabelo. Tinha uma cabeleira, né, cara? Basta. Estilosa. E eu falei, pô, pessoa que topa cortar o cabelo, cara, faça uma matéria exclusiva, que não sei o quê, mas não rolou não, cara. Mas eu sempre fui muito amigo dele, do Boiadeiro, que ele era um time muito legal.
Muito legal. Bom, sua Boedeiro é uma avaliação grande figura. crítica e fria e imparcial da sua contratação, Dom Lédio. Eu Dom acho que Carmo. ele era um meio atrapalhado e Foi criticado também. foi, mas ele foi titular o tempo todo no Vasco, cara. Ele foi titular o tempo todo. Tudo bem, jogou o jogo Indicação sua, né? jogou Forte, né? o jogo do Bugica. Jogou o jogo do Bugica. Não é que eu indiquei. Cara, eu dei sugestões. Ó, tem o que jogou a Copa América. Foi o que eu falei. É. Eles foram lá e contrataram. Vocês tinham scout na época? Eu não sei. O scout era eu, né? Pelo visto, sim. Aí, cara, mas o Quinones deve ter jogado o quê? 2 anos e meio no Vasco. Ele foi titular o tempo todo. Marco Aurélio e Célio Silva brigavam pela outra vaga. O time, eu já conversei contigo. Ele se atrapalhava um pouco, mas ele foi bem. Eu acho que ele foi bem. Eu já conversei contigo bastante sobre esse time do Vasco, porque naquela vez já teria, você encontra muitos jogos antigos, eu posto. Eu cheguei até a ensaiar um canal de Vasco, que não rolou, eu trouxe conteúdo pra VJ TV e tô postando aos poucos. Mas teve mudança nesse time, né? Começa um, depois muda pra outro, que termina. O técnico era o Nelsinho, né? E ele começou botando os mais famosos como titular. Bebeto, Andrade, no lugar do Zé do Carmo, Tato, era titular no início, Tita era titular no início. Ele terminou com todos esses caras no banco, menos Bebeto. Zé do Carmo terminou como titular. O time demorou a funcionar. Quando ele fez as mudanças, o time engrenou. Aí jogava Zé do Carmo no lugar do Andrade. O Andrade não ficou nem um pouco feliz. Ele reclamava muito. Sim, para a imprensa ali, para o pessoal de jornal, principalmente, ele não se conformava. Porque Tromba. Tecnicamente ele era melhor que o Zé. O Zé era muito bom volante, muito bom. Mas o Andrade tecnicamente era melhor, mas ele não estava bem fisicamente. O William Cabeção pegou o lugar do Tato, mas o Tato fazia parte do grupo. O jogo lá, acho que o jogo do Corinthians, antes do jogo contra o Internacional, que o Vasco ganhou de 1-0 em São Paulo, também gol do Sorato, o Tato jogou de titular. O Bismarck virou titular no lugar do Tita. E é isso. Sorato já era titular desde o início? O Sorato, cara, eu acho que foi o Sorato que entrou no lugar do Tita. Ele ele era garoto. Ele passou a jogar com 2 centroavantes, Bebeto e Sorato. Eu tô tentando lembrar. Acho que o Bismarck já era titular, então o Bismarck não saiu. O Bismarck ficou. Então o meio-campo era Zé, Boiadeiro, Bismarck e William. Era bom, né? Bom. E o ataque era Bebeto e Sorato. Na reta final do campeonato. Né? Na direita, Vinck. Na zaga, o Quinones. Vinck, Mazin, Quinones e Marco Aurélio. Isso é. Era bom time. E o Acácio no gol, Acácio também muito bem. Isso. No banco, essa galera toda. Andrade, Tita. Tinha muita opção de banco. Andrade, Tita, Tato, França, meio campo. Essa galera toda aí. Bom, voltando agora a seu caminho do impresso, que a gente falou de coisas importantíssimas aqui pra gente, né? Tem um público grande de torcedores da Seleção Brasileira e do Vasco. Sobre o Globo. E aí? Início dos anos 90, como é que foi pra você a experiência de estar no Globo, que era o que mais vendia, né, um grande jornal, e ao mesmo tempo ainda estar aguardando um sanduíche que não chega nunca. Não, tudo bem. Boninho, já até esqueci, pô. Tô me alimentando com água. Bom. Acho que é a prova do desafio do Boninho. Aí é o seguinte, cara, o Globo foi o lugar impresso que eu mais trabalhei, né? Que eu mais tempo fiquei. Eu fiquei no Globo de 91 a 97. 91 a 97. Era uma relação diferente, né, cara? Não é que eu vou dizer que era mais profissional, mas como eu fui criado no JB, eu me sentia meio em casa no JB, né, cara? Eu tinha muito lugar de fala lá, tinha uma sensação muito de pertencimento no JB. No Globo era uma relação diferente, né, cara? Você era uma equipe maior, uma relação maior. Eu não tinha o envolvimento emocional que eu tinha com o JB, mas eu aprendi muito no Globo, cara. Principalmente esse lado competitivo, né, cara, da gente
não podia levar furo, tinha muita cobrança. Era um... Tipo assim, o JB era um jornalismo, digamos assim, mais artístico, mais... Jornalismo hippie? Não vou dizer hippie, mas era mais sonhador. Sonhador. Uma coisa mais idealista, né? O Globo era mais pragmático. Eu gostava mais do JB, confesso. Mas o Globo foi mais importante, não. Foi muito importante para mim. Até porque a equipe era muito importante, era muito legal. Não foi tão importante quanto o JB, já que você ficou mais tempo? Sim, eu acho que eu tenho uma relação... Porque eu comecei no JB, né, cara? Como se tivesse sido a minha primeira casa. Mas o Globo foi muito... Conheci minha mulher no Globo, porque eu sou casado, tenho 2 filhos com ela, somos casados até hoje. E fiz muitos amigos. Eu fui levado pro Globo pelo César Seabra e o César me transformou em chefe. Eu nunca também tinha imaginado trabalhar como chefe. Ali eu virei chefe de reportagem. Trabalhei com grandes amigos. Tadeu, que era do JB, foi comigo pro Globo. O Paulo Júlio, que era do JB, foi comigo pro Globo. Muito meu amigo. Poxa. Maria já tinha saído do JB. Quando eu estava lá, já tinha ido pro Globo. Um outro grande amigo meu, Roberto Prado, primo do Renato Maurício Prado, que era de Niterói, era o meu melhor amigo no JB. Já estava no Globo. E eu virei chefe desses caras todos, cara. Eu era mais jovem que todos eles. Mas em 91 você já chega como chefe? Já cheguei para ser chefe de reportagem. Quantos anos você tinha, Lédio? 26. 26. E eu, era chefe do Mário Jorge Guimarães, que depois foi meu chefe a vida toda na TV Globo. Teve que é meu volta? Amigo. Teve volta? Ele te tratou bem? Você tratou ele bem? Ficou tudo bem? O Mário? Teve revanche? O Mário? É. Sobre o quê? Sei lá, você era chefe dele? Não, mas o Mário, eu fui chefe dele mesmo. Ele era repórter. Mas ele acabou ficando pouco tempo. Ele ficou no máximo 6 meses, ele voltou pra televisão. Entendi. Ele era um cara repórter de TV, ele voltou pra televisão. Não, zoação à parte. Não tô zoando. Ele voltou pra televisão, eu chefei o Mário alguns meses e o Mário acabou depois voltando pra TV mesmo. Como é que faz pra chefiar o Globo, o jornal mais vendido do Rio de Janeiro, com 26 anos? Você tem que ter autoestima alta. Muita confiança. Tem que parecer que você não tá com medo, você não tá tremendo, só parecer, né, cara? Ali internamente eu vou dizer que eu dominava, eu tinha um controle das coisas, mas é que de vez em quando você era chamado no aquário para falar com o Evandro Carlos de Andrade, que é um cara que... O Evandro era um cara que adorava futebol, e ele conhecia toda a editoria de esporte. Então ele lia tudo, e era muito crítico, e às vezes ele te chamava para discutir alguma coisa que você escrevia. E eu era chefe de reportagem, mas eu meio que fazia as crônicas dos principais jogos que tinham, o César me escalava para fazer as crônicas. Então eu fiz a crônica da final da Copa América, de 89, Brasil-Uruguai, esse jogo aí que a gente falou. Eu fiz a crônica do gol de barriga, do Renato. Peraí, mas em 89 você estava no JB ainda, não? Ou na Placar, que aí JB e Placar fica difícil. Não. Eu fiz a crônica do Brasil-Uruguai, dos 2 gols do Romário. Sim, 93. 93, isso. 89 eu não fiz a crônica. No JB eu não fazia muita crônica, não. Eu era repórter mesmo. No Globo que eu virei meio que cronista, cara que fazia as crônicas. E era uma época, hoje não tem mais isso no jornal, né? O cara era escalado para crônica na segunda-feira, antes o jogo era domingo, para ele já se preparar para fazer a crônica. Então eu fiz os gols de barriga, fiz esse aí do Brasil-Uruguai, fiz outros assim, mas esses são os que mais me chamam a atenção. Aí eu fiz esse gol do jogo de 93 e o Evandro, no dia seguinte, assinaram lá meu nome, fiz, estava boa a crônica, modéstia à parte. Aí Confiança. Eu escrevi na crônica que o goleiro Romário fez o gol de cabeça porque o goleiro deu a entender que o goleiro Siboldi do Uruguai saiu errado, saiu mal, saiu em falso e o Romário facilitou pro Romário. Não tinha o zagueiro Maconhão? Tal de canabidiol? Não lembro. Tinha um zagueiro desse no Uruguai. Aí, cara, eu fiz a crônica, no dia seguinte tô lá, batendo papo, daqui a pouco chegou uma mensagem, assim, a letrinha do Evandro era Evandro Carlos de Andrade, ECA, só aparecia as iniciais. Todo mundo tinha as iniciais, bate a nota assim.
peço que venha à minha sala. Eu falei, puta merda. É aquele goleiro maldito. Não tinha a menor ideia que era isso. Aí eu falei, César, o cara quer que eu vá lá na sala dele. Pô, vai lá, pô, tá com medo? Pô, vai lá. Eu fui lá. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí eu falei, ei, Evandro, beleza? Chega lá o Carioca, beleza? Claro, né? Jogo ontem. Ganhamos, né? Senta aí. Aí eu sentei ele. Chegou lá no videocassete dele. Play. Eu falei, caralho. Aí tá rodando o gol. Aí eu passo o gol, jogada toda, depois ele volta em slow, parando assim. Aí na hora que o Romário cabeceia, o goleiro tá assim no meio do caminho, o goleiro tava no meio do caminho. Então assim, eu escrevi certo. Aí o goleiro tava no meio do caminho. Aí ele parou, ele congelou a imagem. Eu falei, fiquei esperando. Tu acha mesmo que o goleiro falhou? Você não vê mérito no Romário? Eu falei, mas olha que o Evandro, o segundo está no meio do caminho ali, facilitou. Não tirei o mérito do Romário, estou dizendo que o goleiro saiu em falso. E tinha saído. Aí ele, olha de novo, tem que dar mérito ao atacante, que não sei o que. Eu falei, eu vou perder essa. Eu pensei, vou perder essa aí. Tá entregando duro já. E caro. Falei, Evandro. Aí dá pra voltar de novo? Eu já sabia o que eu ia falar. Voltou. Pensando bem, você tem razão. Ele saiu errado mesmo. Ele saiu certo. O Romário foi muito esperto. Não, o resto tá tudo beleza, perfeito. Eu falei, beleza. E ele dava nota também. Jogo do Brasil e jogo do... Eu ia chegar nesse tema. Você sabia disso? Jogo do Brasil e do Flamengo. Ele que dava as notas. E era engraçado que você chegava, por exemplo, jogo de 95, a final da Gol de Barriga, eu fui o cronista. O cronista escrevia a crônica e as atuações. Dava as notas. Dava as notas. O cronista dava as notas. Porque é uma coisa que os jogadores odiavam. A coisa que mais lida era... Mais lida. Era o jogador... Isso não tem mais. Pra quem não sabe, tinha as notas do jornal e os jogadores, assim, não se importavam com nada. Mas só com as notas. A imprensa ficava, você me deu nota 6, você me deu nota 5. Então, assim, era supervisado isso. Aí eu cheguei do Fla-Flu, o Paulo Júlio super feliz, que o Paulo Júlio era fluminense. Eu estava neutro. Fla-Flu, não tinha nada a ver com aquilo. Você que tá falando. Aí eu falei, Cezão, e aí? Aí o Cezão, não, tem 40 centímetros de crônica, atuações do Fluminense, a do Flamengo você espera que o Evandro vai ligar. Aí eu fiz a crônica, daqui a pouco ele liga, Evandro. Aí eu falei, cara, eu não vou lembrar agora exatamente, mas cara, era um festival de 1, 2 e 0. Não, e ele falava assim, dava nota e você tinha que fazer um texto em cima da nota dele. Tipo assim, mas 1, 2 e 0? Goleiro lá, era o... Roger. Eu não lembro, mas ele deu a nota lá, não vou lembrar qual foi. Eu tinha que fazer um texto em cima daquela nota. Tinha que me virar, cara. Era ordem. Mas era só jogo do Flamengo, os principais, né? Os principais. E da seleção. Ele dava nota. Tá, então vou... Mas o Globo foi legal pra mim, foi muito bom. Eu sempre tive essa curiosidade. Cobri a Copa de 94 lá, fui chefe da equipe lá nos Estados Unidos. E aí, desafiador, porque aí eu tinha que chefiar João Baldo Ribeiro, Zósimo Barroso do Amaral, Nelson Mota, Marcelo Madureira. Mas nessa altura você já tava com quase 30, pô. 29. Pô. E minha equipe de repórteres, né, cara? Não precisa nem dizer quem dava mais trabalho, né? João Baldo, Sócio, Marcelo Madureira. Mas enfim, deu tudo certo. Eu fiquei até 97 e saí pro lance. Pois é, o lance é outro capítulo. Eu acho que encaixa com a questão da minha curiosidade, que é a questão das notas que a gente falou. Como é que fazia para ter um critério regular disso, já que, como você disse, cada cronista dava nota? Como é que era isso
Pode pegar desde a base, porque o JB também tinha nota. Então... JB não, JB tinha nota, mas teve uma época lá que eu peguei que tinha negócio de bola, estrelas e bola preta. 4 estrelas, 5 estrelas, e quando o jogador ia mal, era muito mal, dava uma bola preta. Na sua época, acho que nos anos 90 tinha não, nota. Eu peguei atuações também, mas teve um período que o João Máximo criou essa variação de estrelas e bola preta. Não lembro quanto tempo durou, mas eu peguei isso. Legal. E... Na verdade, é que você fazia um colegiado. Tinha uns 4, 5, 6, 7 pessoas que davam nota. E fazia ali um... Mas era uma coisa que não era tipo, sei lá, fazendo signos, que tacava o estagiário para fazer os signos. Era uma coisa levada a sério. Era coisa... que foi um período que essas eram as atuações. Era o jeito que o JB avaliava os jogadores. Mas isso não durou muito, não. Não lembro exatamente quanto tempo. Mas foi um período que eu fiquei lá. Então foi entre 86 e 91. E no Globo, mas como é que era... Explica um pouco de como é que era feito isso, como é que vocês tinham essa coisa de... Porque é muita responsabilidade, cara. Porque muita gente não viu o jogo e lia ali a nota e falava assim, pô, fulano não jogou nada. Ou o contrário, né? Mas não tinha um manual, não. Era livre. Que loucura. Nunca me deram uma aula como é que você vai dar nota para jogador. Loucura, não tinha estatística. Eu no início. Nada, era no início, quando você é muito novo, você faz muita merda, né? Dizem. Aí, tipo assim, eu dava muito quando era muito novo, 2, entendeu? São profissionais, né? Não, pois não, mas é coisa de garoto, né, cara? E esse negócio não tinha muita orientação. O JB estava preocupado com como eu estava escrevendo. O que eu estava escrevendo, isso era até democrático, é a sua opinião. Uhum. Nunca censuraram uma atuação minha, nada, nada, nunca passei por censura nenhuma, inclusive nem na televisão. Então, aí você vai crescendo, você vai amadurecendo, você começa a dar muito 7, né, cara? 6,5, 7. Mas aí já é época de Globo, então. Mas no Globo eu não escrevia tanto, né? Só os principais jogos. Você falou só os principais jogos. Né? Só os principais jogos. Verdade. Então... E era uma época também que às vezes como você estava na redação, na retaguarda, você pegava muita nota dos caras que passavam pelo telefone, né? Também tinha isso. Explique. Jogo tarde no Maracanã, o cara não vai voltar não dá tempo para ele voltar para o jornal. Ele passava, editava o que estava acontecendo no jogo, editava a atuação, você escrevia lá. Porque nem todo jogo passava na televisão, né? É verdade. Por exemplo, eu lembro que aí já no lance, só pulando, não vou ficar no lance não, mas só para contar, por exemplo. Em 98 a gente foi cobrir a Vasco na Libertadores. Então fomos eu, Aricunha pelo Globo e a Marluce pelo Dia, e eu pelo Lance. E tinha 1 ou 2 radialistas, não lembro exatamente quem estava, se era o... Não lembro, não vou lembrar agora quem eram os radialistas. Então a gente foi no Jalisco fazer um jogo que o Vasco até perdeu naquele ano que ganhou a Libertadores por 2-0, o Chivas. Então não tinha celular, cara. Tinha um orelhão do lado de fora. Então, no intervalo, você saía do estádio, usava o orelhão, passava o que tinha acontecido no primeiro tempo. E no final, passava atuações do orelhão no meio da rua. Pro Globo? Não, era pro Lance. O Lance? Em 98 era o Lance. Caraca. E a final, que aí o Lance quis dar um show de tecnologia, alugou um celular pra mim. Em 90, todo mundo alugou o celular. O Dia alugou pra final, já, lá em Guayaquil. Cara, na hora de usar, quando acabou o jogo, que era, o celular era fundamental para quando acabar o jogo. Ninguém conseguiu sinal. Não serviu pra nada o celular. Mas foi bonito, né? Aí eu falei pro Heraldo, Heraldo tava no campo, Heraldo Leite, falei, Heraldo, entra aí. Eu conheci os caras, eles ouviam muitas rádios, Globo ou Tupi. Avisa, e pedi pro outro cara também da outra rádio, não lembro quem, se era o Cláudio Perrot, não lembro quem era. Mas eu lembro que eu falei pro Heraldo, avisa aí que o pessoal de jornal tá sem sinal, não tem como ligar pra emissora pra eles se virarem lá. Pra redação, pra eles se virarem lá, que
Quando chegar no hotel, a gente liga. Eu tava no voo do Vasco, tava todo mundo no voo do Vasco. A gente ia voltar. Aí tinha que arrumar essas gambiarras pra trabalhar, cara. A gente trabalhava muito em parceria com rádio, né? Porque todo mundo ouvia rádio naquela época. Então, se você queria que a mensagem chegasse, fala na rádio que ela vai chegar. Então, de certa forma, você realizou um pouco do seu sonho de trabalhar com rádio, com essa tabela aí. Cara, eu realizei porque meu sonho de trabalhar com rádio eu não realizei, mas eu fiquei amigo dos radialistas, né? Eu sou muito amigo da galera de rádio. Eu até fiquei emocionado porque eu fiz aniversário há 2 dias. A gente está gravando hoje, 8 de maio. Fiz aniversário 6 de maio. Eu acordei, tinha uma mensagem do Zé Carlos Araújo para mim, né? Eu falei, cara, minha mãe tava lá em casa, eu falei, mãe, aqui, o Zé Carlos Araújo mandou uma mensagem, minha mãe ficou super emocionada, né? Porque ela sempre ouviu esses caras, né? Por minha causa, eu passei a minha infância e adolescente toda ouvindo rádio. E eu fiquei amigo dos caras, não trabalhei com os caras, mas fiquei amigo deles, sou amigo do Zé, sou amigo do Edson Mauro, do Heraldo. Apolinho nem tanto, porque o Apolinho trabalha mais em casa, né? Mas eu conheço o Apolinho. A frustração que eu tenho é que eu não conheci Cury, mas conheci do Alcei, Luiz Mendes, mas não conheci nem Jorge Cury, nem Mário Viana. Os outros eu conheci todos, da minha época. Bom, hoje tá uma amizade sua. Tô velho, né? Hoje tá uma amizade sua com o Francisco Barbosa também, que é o... Ouvi muito. A gente vai trabalhar nisso. Francisco Barbosa, Paulo Giovanni, Valdir Vieira, Luiz de França Rei, Francisco Barbosa, Antônio Carlos. Minha mãe ouvia tudo. Eu ouvia também. Agradecemos. O locutor favorito do Barbosão, meu pai, é o do Alcei, tá? Ele acha o Zé Carlos o melhor, mas o favorito é o do Alcei. Vou entrar nessa... O meu também. É seu também, já? De cara, nem teve que pensar muito? Cara, sabe que eu tinha uma dificuldade, né? Que eu ouvia rádio, só que eu gostava de todos. Do Cury, do Valdir, do Zé e do Alcei. Então eu ouvia 15 minutos de cada tempo em um. Eu ouvia 15 na Rádio Nacional, 15 na Rádio Tupi e 15 na Rádio Globo, porque eu não queria atrair eles. Eu não queria atraí-los. E aí eu fazia. E depois eu comecei a fazer um campeonato. Vamos ver quem narra gol na hora que eu fazia um campeonatozinho que interno. Maneiro, cara. Criatividade, né? Ah, cara. Eu não conseguia não ouvir alguém. Então eu criei esse método. Mas eu achava que o cara que mais me deixava ligado era o do Alcei, porque aquele grito de gol dele, né, cara? Oh. Quando ele gritava, disparou! Eu ficava aquele silêncio, eu não sabia o que estava acontecendo, cara. Não, e tecnicamente... Ouvi muito gol do meu ídolo com ele. O lance que fazia uma cobertura de futebol internacional já nos anos 90 é muito maior do que os tradicionais, né? Já tinha mais essa visão. O que você teve de responsabilidade na montagem do Diário Lance, Lédio Carmona? Tudo. Não, sem falsa modéstia, porque na verdade eu saí do Globo para esse desafio que era do Lance. E eu fui, o primeiro cara a ser contratado pelo Lance foi o César, que foi o cara que me levou pro Globo, César Seabra. A gente tinha uma coluna no Globo, né? Você lembra? Panorama Esportivo. Sim, claro. Primeiro eu fazia com César, depois eu fiz com Paulo Júlio. E ele foi convidado pelo Walter Mato Júnior para tocar o projeto, para criar um jornal. Chegou junto com ele o Sérgio Rodrigues, que é um cara que era o meu colega de JB e era o cara que cobria a Fórmula 1 no JB. E hoje é um cara que é um escritor, é um cara que... Foi o cara que você deu a carteada lá com o Senna, seu amigo do Sérgio Rodrigues, vamos falar aqui 10 minutinhos. Devo ter falado. Eu lembrei das pessoas que trabalhavam, que cobriam Fórmula 1 lá. O Sérgio era o principal. E o Sérgio hoje cuida da língua portuguesa, tem Legal. Tem esse viés, é um belíssimo escritor. E eu fui o número 3 contratado. Eu fui o terceiro a ser contratado. Um era o César, o 2 era o Sérgio, e o 3 era eu, e o 4 era o Leão Serva, que foi o diretor da redação de São Paulo. Cara, a gente teve que fazer tudo. Contratar a equipe, jornalistas, contratar meia centena de estagiários, fazer a prova, bolar a prova, corrigir a prova, contratar correspondentes em todos os estados,
contratar correspondente, gente que morava fora para ser correspondente do jornal. Foi muito desafiador. A gente fez uns 4, 5 meses de piloto. O designer era um espanhol que tinha feito o El Mundo Deportivo, jornal lá da Espanha. Era pica. E ficou bonito. Ficou bonito. E a gente pra criou cacete. todo o jornal, cara. O nome do jornal foi decidido numa reunião nossa de brainstorm. Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser... Aí o Sérgio Rodrigues falou, pô, lance. Mas isso depois de 1 hora, falando assim. Tinha uma galera que queria Avante, tinha uma outra galera que queria Score, tinha outra... Score... Tinha uma outra palavra lá e surgiu o lance e o lance ficou. Você queria qual? Não lembro. Mas o lance não foi ideia minha, não, foi do Sérgio. Mas eu lembro que tinha isso, Avante. Eu acho que eu gostava de Avante. Avante, van. Tá sempre ligado, né? Mas não rolou Avante, Sempre ficou Lance. Mas foi um bom nome. Ótimo. Aí virou o Diário Lance. Cara, a gente criou todas as sessões. Gol entendeu? do Real Madrid. A gente criou todas as sessões. Todas as sessões a gente criou do jornal. A gente fez o jornal. Cara, foi muito bom. Quanto tempo você ficou no Lance? Quais foram as coisas boas de se fazer o jornal e quais foram as coisas negativas de se fazer um projeto desse? Foi muito bom. Foi uma experiência não muito longa, mas muito boa. Eu cheguei lá, devo ter chegado lá em junho de 97 e fiquei até dezembro de 98. Fiz a Copa lá de 98, Copa das Confederações de 97. E, cara, o ambiente era muito bom, a garotada, cheia de sonhos, a gente gostava muito de fazer, a gente era um filho nosso, né, cara? A gente criou tudo, sessões, nome de sessão. A gente contratou um monte de gente que estava meio à margem do mercado, e as pessoas brilhavam os olhos, as pessoas estavam felizes ali. Era muito bom, o jornal era muito bom. Mandamos uma equipe fortíssima para a Copa de 98. 97, Confederações na Arábia, você lembra que todo mundo ficou careca? Lembro. Então a gente era eu e o PVC, os 2 repórteres. E a gente dividia quarto. Eu morei com o PVC na Copa de 98. Queremos 97. PVC aqui, combinamos lá em São Paulo, não foi daquela Tem vez. histórias, hein? Vou poupar o PVC, hein? Tem Ok. histórias, hein? E a gente era a dupla principal de repórteres do Lance. Eu cobria Vasco e cobria a seleção. E era o Vasco campeão da Libertadores, né? Ótima fase. E a equipe foi muito forte e foi muita gente, cara. E eles fizeram o lançamento do Lance Paris, né? Rodava um jornal em Paris, na França, do Lance. Sensacional. Só que quando a gente voltou, a expectativa de retorno financeiro pós-Copa não foi boa. O jornal não vendeu tão bem na Copa. Tem uma tese que os jornais, Copa do Mundo, os jornais não vendem bem em Copa, porque as pessoas veem Copa na televisão. Então elas ficam morando na televisão. Isso deve ser... Isso não se aplica, por exemplo, ao que virou muito o impresso, que é a Globo.com, que é o... Não, é jornal, né? Jornal mesmo. Não sei, hoje, agora, na internet, eu não sei como é que funciona. E aí, obrigado. Aí quando a gente voltou, o César, que era o diretor, acabou saindo, começou a ter um monte de corte, eu tive que demitir muita gente, foi muito desgastante. Eu acabei me desgastando muito internamente e pedi demissão. E só saí em dezembro de 98. Pedi demissão, setembro, e fiquei até o fim da temporada. E foi muito desgastante. Mas foi muito bom trabalhar lá. Peraí que minha colherinha. Tá vindo. Tá. O gol do Real Madrid foi anulado. Tá. Mas foi muito bom. Eu fui muito feliz lá. Depois me desgastei, mas faz parte. A nossa parte a gente fez. Era uma questão financeira, ajustes, não vendeu tanto quanto imaginavam, enfim.
Mas eu acho que foi um dos projetos mais importantes da minha vida no impresso. Foi muito bom. Curiosidade minha, que não sei. Mas você, enquanto jornalista, chefe de redação e repórter, você falou que você tinha uma característica que você era um pouco marrento. Como é que era... Não, sério, como é que... Porque eu admiro muito quem briga pela profissão, pelas pautas. Eu já tive que brigar bastante também. Não é o que eu quero, o que eu queria na época. Eu não gosto de ir pro embate, mas quando é necessário eu também meto a cara. E eu sinto que você tem esse perfil também. Cara, eu acho o seguinte, o jornalismo é uma profissão muito difícil, cara, que você tem que ter muita imposição dentro do espaço para você se firmar. Não adianta você tem que ser humilde. Você não pode nunca não ser humilde, mas você tem que saber se posicionar. E você tem que saber dar opinião, você tem que ter a sua opinião. Se você tem espaço para dar a sua opinião, tem lugar que você não foi chamado, você não fica na tua. Mas se você está no meio de um processo, se você tem espaço para opinar, você vai e opina, cara. Importante que eu costumo dizer, é importante você estar no bolo. As pessoas têm que saber que você está ali, que você participa, você está se importando por aquilo ali. E até hoje eu sou assim na televisão, eu dou minhas opiniões lá. Se tem espaço, eu dou. Tem coisa que eu não tenho nada com isso, não me perguntam, eu não falo. Mas se eu vejo que tem espaço, eu vou lá e falo. E no jornal era a mesma coisa, cara. E eu bati de frente algumas vezes no lance, algumas por causa disso. Porque, cara, eu tinha que fazer uma lista de demitidos para chegar a um número X. E aí eu comecei a demitir um monte de gente, amigos, a lista de Schindler, né? Tipo assim, só que a lista de Schindler é para sair, não para ficar, né? A lista de Schindler era para ficar, sim, não para salvar. Eu fazia a lista de Schindler que ia rodar. Aí parecia que você estava... e foi muito desgastante. Eu entendo o jornal, você tem que chegar a um ajuste financeiro, fiscal. Já tinha saído um monte de gente, eu acabei saindo da reportagem indo para a chefia. E tive que participar daquilo ali, cara. Faz parte do processo. Mas você acaba se desgastando, né? Não foi nem com o dono do jornal. Isso foi mais por tabela, mas com outras pessoas. Mas não chegou a ter baixaria, mas eu me desgastei bastante. Fui para o hospital, tive uma crise hipertensiva e saí. Mas foi uma experiência sensacional trabalhar no lance. Se você for editar, mantenha isso, porque isso é importante, cara. Claro. Porque foi um lugar que eu fui muito feliz, eu gostei muito de trabalhar. Muito, muito trabalhar. Mas tive esse final que não foi o que eu imaginava. Por sinal, em algum momento lá, eu achei que eu nunca ia sair de lá. Eu era bem feliz ali. Mas a gente, jornalista, é sonhador, né? A gente continua sonhador. E eu acho que foi um belo projeto criado pelo Walter Matos Júnior. Um belíssimo projeto. Não, deu super certo. Muito certo. Isso é inegável. Agora está de volta o lance, mas não é inegável o sucesso que foi. A minha geração toda foi forjada. Fui muito feliz ali, cara. Fui muito feliz ali. E a gente que era filhote da Placar, e você via muito lance como uma nova Placar, né? Exatamente. E foram 2 anos riquíssimos. Foi muito bom. E depois disso? Depois Aí eu saí do lance, foi em 99, aí eu fiquei um período ali meio de frila, né? Tipo, o mercado estava aquecido, tinha muito frila para fazer livro por encomenda. E aí pintou uma chance de ser correspondente do Diário de São Paulo no Rio. E eu fiquei uns 2 anos como correspondente do Diário de São Paulo no Rio. Só de futebol. Só futebol. Porque era uma época que tinha a cobertura da CBF muito aquecida na Rua da Alfândega, né? Ah, a CBF ainda era no Rio, então, né? Minha principal missão era cobrir a CBF. Às vezes eu tinha que ir no Flamengo. Eu lembro, inclusive, que eu fiz muita coisa do Oscar no Flamengo, que o Flamengo tinha contratado o Oscar do basquete. Você viu que ato falha a convivência contigo, né? A CBF continua no Rio, na Barra da Tijuca, né? Mas eu dei como se não fosse Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, né? E não, mas não é isso. É porque eu não. É porque eu só fui. Não, é porque eu só fui uma vez na Barra
quando o Tite me convidou para uma conversa antes da Copa de 98. Não, mas Ele convidou vários jornalistas. Os bastidores eram muito mais agitados quando era na... Não, porque era aberta, né, cara? Exatamente. Você tinha a sala de imprensa lá dentro. Acho que agora na CBF aqui na Barra tem também, mas como eu não sou repórter mais... Então... Não, mas não é a mesma coisa aqui. Não sei dizer. Agora, então ali você tinha uma cobertura diária. Todo mundo tinha um setorista da CBF. Eu era do diário. E era uma época muito aquecida. Qualquer notícia assim de bastidor, de julgamento. Eu lembro que eu cobri o julgamento do Sandro Hiroshi. Durou um tempão, cara. Negócio de gato, né? Durou um tempão. Todo dia tinha que ir num julgamento. Aí conheci os Ninguém fez julgamento seu, não? 26 anos, óculos, já devia ser calvo na época, chefe. Essa idade aí tá... Eu fazia muita merda, né, cara? Eu falava... Eu sempre fui meio provocador, né? Aí viam que era a idade mesmo que você tava. Batia com a idade. Eu era amigo daquele... Tinha muito coroa, muitos jornalistas experientes que cobriam a CBF, né? O Demário, que já era meu amigo do JB. Jael Gimpel, o Geraldo Pedrosa. E tinha a galera mais nova. Wellington Campos. Também meu ídolo. Sérgio Guimarães. Meu ídolo. Abraço pros dois. Tinha uma galera, cara. Era um porre ficar lá, né, cara? Mas eu tava trabalhando, né, cara? Era uma missão. Não era isso, que era divertido, cara. Era divertido. Você se divertia ali dentro. Você ouvia muita barbaridade. Aí eu cobria e foi assim, nesse período. 2 anos. Aí eu fazia todos os jogos, praticamente todo fim de semana eu estava no Maracanã fazendo matéria para o Diário. Principalmente no Brasileiro, time paulista. Quando não era paulista, eram os clássicos daqui, os jogos dos clubes cariocas. Foi legal. Tá. Mas eu nem lembro como eu saí. Mas uma hora eu saí porque eu fui pra Globo, né? Aí eu entrei pra Globo em fevereiro de 2000. Fez assessoria. Tem toda uma história que depois de assessoria. Enfim, pouquinho. Não é Você sabe que eu fui assessor de imprensa nesse período rapidinho, esse é rápido. É bom pra saber. Jogou hoje pra isso. Entre 99 e 2000, nesse período aí que eu trabalhava no Diário de São Paulo também, eu não sei se foi ao mesmo tempo, agora não lembro. Eu fiz assessoria de imprensa. Eu trabalhei com Paulo Roberto Mata, o RPM. Ele queria um braço de esporte, me chamou e fui lá trabalhar. E eu peguei assim alguns jogadores. Vim empresário para fazer assessoria. Então peguei Paulo Baier, que na época era Paulo César. Paulo César maluco pros íntimos, né? Paulo Baier? Maluco. Esse também, não sabia. De Vasco. Ramon Menezes. Agostinho Carrara também chamou ele também. Ramon Menezes. Carlos Germano. Zezinho, lembra o Zezinho, ponto esquerdo do Vasco? Todos do Vasco. Zezinho, ponto esquerdo do Vasco. Lembro. Fui assessor do Madureira. Zezinho fez uns belos gols pelo Vasco. Gol na final do Rio São Paulo contra o Santos. Porque eu conhecia os jogadores, que eu cobri Vasco há muito tempo, né? Então Ramon, Carlos Germano já me conheciam. Impressionante como você baliza a sua memória através de acontecimentos do Vasco. Do Vasco, né? É impressionante. Mas eu te falei do Oscar, muito do Flamengo. Profissional você. Oscar, que eu também. Oscar, você falou do Flamengo? Teve isso. E aí... Eu não lembro. Aí fui assessor desses caras, cara. Madureira. Fiz umas coisas lá, um evento lá no Zico, lá no CFZ, negócio que tinha lá de futebol, de não sei o quê. Tá ajudando muito. Showball, sei lá. Showball? Teve umas coisas lá que a gente fez assessoria lá no CFZ. Aí durou. Aí quando eu entrei na Globo, eu parei um pouco. Ainda fui ao mesmo tempo correspondente da Placar, um período, fazer umas matérias, mesmo na Globo. Depois a Globo pediu, eu parei. Ok, obediente, né? Eu parei. Só luta pelo que vale a pena lutar, né? Não, foi legal. Foi bom. Cara. Olha só, Led, pra terminar, 2 resenhas. Uma, a da galera barrada em São Januário, né? Que nem nome na parede, foto na parede, wanted, que nem filme de Velho Oeste. E outra que você queria contar, você falou que queria contar alguma antes do lanche, que eu não me lembro exatamente qual era. Né? Minha primeira viagem internacional. As 2, por favor. Não, o Vasco, cara, o Vasco foi uma coisa com o Eurico. Eu me dava muito bem com o Eurico. Muito bem com o Eurico. Pode estender um pouquinho? Pode. Pode. Nesse período aí que eu fui frila, nessa assessoria de imprensa da RPM,
eu fui contratado para fazer a empresa, a assessoria, para fazer a revista oficial do Vasco, do Bank of America, bancada pelo Bank of America. Cara, uma revista maravilhosa. Devia ser. Vendia em banca. Tinha grana. Eu sei. Aí, ia para assessoria, né? Eu tinha meu salário. E o legal da história é o seguinte: como eu já conhecia o Eurico, eu sabia exatamente o que eu podia botar na revista e o que eu não podia. Quem podia estar na revista e quem podia não estar na revista. E eu tinha um negócio seguinte: a revista era legal, bem feita. Tem uma capa maravilhosa dessa revista, não sei se você fez essa matéria, que é da chegada do Edmundo. Em Não 99 lembro. a volta. Eu acho que eu fiz todas, Linda, cara. Eu linda acho que eu a fiz capa. todas. Não vou lembrar, mas eu acho que eu fiz todas. E aí, qual era o grande gargalo disso aí, cara? Um grande constrangimento. Mas eu me divertia com isso. Você fechava a revista e você tinha que levar a revista em São Januário pro doutor ver e aprovar. Nossa. Mas eu me dava bem com ele, eu já conheci ele há muito tempo. Porque o Eurico é o seguinte: se você ele gosta de você. Se você não ele não gosta de você. Era assim. É Vasco, ele gosta de você. Se você não é Vasco, ele não gosta de você. Ou você vai ter mais dificuldade. Como eu sou, ele... Pra mim era... Tem exceções à regra. Zico é uma exceção à regra, por exemplo. Não, ele gostava. Do Júnior, do Zico. Ele gostava mesmo. E aí eu levava a revista, eu falava, tô chegando aqui falava com a secretária, para ele, olhava e dava ok. Só que a revista já estava rodada, eu acreditava muito em mim, cara. Eu falei, pô, cara, ele vai aceitar tudo, que se ele não aceitar, eu vou dar um prejuízo ferrado. Porque eu rodava, eu falei, pode rodar que ele vai aprovar. Que isso? Ele aprovava, cara, ele aprovou todas. Porque eu sabia o que ele não queria, cara. Não vou lembrar agora de cabeça, mas na época eu sabia o que ele não queria. Aí teve um dia, cara, vai estender um pouquinho, mas vale a pena. O nosso amigo Pet é sincerocida, você é kamikaze, né? Teve um dia que eu cheguei lá para mostrar a revista para ele, que era da abertura do Mundial de Clubes no Rio. E eu cheguei no dia da estreia do Vasco contra o South Melbourne, de manhã. Cara, era um negócio impressionante. Essa aqui é uma mesa quadrada. Aí eu perguntei para a secretária, dona fulana, não lembro mais o nome. Cadê o doutor? Tá lá na mesa, tá lá na sala de reunião. Cara, foi uma cena de filme aquilo, de filme. É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu cheguei ele tava assim, à noite ia ter Vasco South Mel. Eu devo ter chegado lá às 10 da manhã. Ele tava na cabeceira da mesa, na frente dele assim, um bolo de ingresso. Assim. Todo mundo, os caras de clube, eles têm a cota de ingresso deles, né? Isso é normal, não tem nada de legal nisso. Eles têm o ingresso deles, que eles têm lá a cota deles, e eles dão para quem eles quiserem. Cara, era uma fila de conselheiro, de sócio. Chegava e um a um ele ia dizendo, quanto você quer, Manuel? Aí, Manuel, você quer 2? Aí ele, Manuel, 2. Aí dava Joaquim, aí eu dava 3 pro Joaquim. E eu quietinho ali do lado, vendo tudo, né, cara. Eu conhecia a maioria dos... Cara, e aqueles... Mas faz parte do jogo, isso. Porque todo mundo, você recebe os ingressos, os clubes. Eu não Já sei tava rolando charuto essa hora? acho que sim. Ele sempre fumou charuto, né? De um tempo pra cá. Cara, e aí foi desvazando. Quando o último foi embora, é que ele foi ver a revista. Aí ele fez a pergunta pra mim. Joe! Falei, fala... não chamava ele doutor, chamava de Eurico. Fala, Eurico. Quanto você quer? Eu falei, não quero nenhuma, pô, tem credencial, não quero nada. Nunca peguei ingresso. Gol do Real Madrid. Nunca peguei ingresso, nunca. Sempre trabalhei com a minha carteirinha da Sérgio, da Abraço. Que bom. Mas foi uma cena muito impactante, cara, porque pelo inusitado, né, cara? Ele devia fazer aquilo toda hora, porque ele tinha ingresso, devia ser aquilo, devia ser algo corriqueiro. E os caras iam lá pegar o ingresso com ele. Total. Imagina o tamanho da fila. Meu Deus do céu. E eu fiquei esperando lá pacientemente e ele, claro, aprovou a revista. Ok, então quanto ao lado, como é que você liberou os jornalistas para voltarem a frequentar São Januário? Não foi isso? Foi. O Oldemário,
Eu não lembro exatamente por que ele proibiu a entrada da imprensa. O Vasco devia estar com alguma crise técnica, sem ganhar. Eurico Miranda proibiu, não era presidente na época, era proibiu vice, todo mundo de de entrar. Aí o Odemário, que era o presidente da SERJ, ligou para ele, o Odemário estava muito bem com ele. E pediu se... Falou, pô, Eurico, vamos acabar com isso, eu não posso aceitar como presidente da SERJ você barrar a imprensa, isso não existe, o Vasco é um clube democrático, bababá, bababá, babá. Aí ele, Eurico, o Odemário, então você vem aqui. Eu falei, aí o Odemário, não, eu não posso ir aí que eu tava viajando, o Odemário cobria a seleção. Posso mandar alguém no meu lugar. Aí o Eurico, manda o Lédio, pô. O Eurico, manda o Lédio. Cadê? O Lédio tá aqui, pô, cobra. Eurico, mas por que você quer o Lédio? Porque o Lédio é Vasco. Aí eu falei, aí fui lá, uma comissão, eu falei, Eurico, e aí? Vou do Real Madrid. Aí o... tava impedido, ó. Aí eu falei, joguei meia dúzia de conversa lá e ele liberou. Eu falei, Eurico, pô, que isso, cara, pega mal, deixa os caras entrarem. Deixou, ele tinha roubos, assim, e ele resolvia muito rápido, cara. Eu sempre me dei muito bem com ele, e de fato ele gostava muito de mim porque eu era Vasco. Esse era o critério, entendeu? Aí sempre fui muito correto, eu nunca sacaneei ele. E depois eu inclusive fiz parte do Globo Repórter da Globo sobre ele, né, cara? Eu era o chefe da equipe. Fui criar um núcleo. Foi marcante. Criaram um núcleo, que eu era o chefe do núcleo, fui convocado. E tinha um núcleo lá que era Tim Lopes, Marcelo Rezende, Gustavo Poli e o Cadu, que era do Fantástico, ainda é. E eles fizeram um Globo Repórter. Que é a guerra do SBT, Eurico e do Vasco com a Globo, depois do episódio da camisa do SBT. Eu organizei, eu não apurei nada, eu organizava, eu tentava dar um norte àquilo ali, tipo assim, você faz isso, você faz aquilo, checa isso. Eu era meio que organizador, eu era chefe de reportagem da Globo, me botaram naquele período ali, um mês, 2 meses, depois voltei pro meu lugar. Foi gol mesmo, hein? Mas eu não cheguei a falar com ele naquele período, não. Entendi. Depois eu encontrei com ele várias vezes depois. O que mais você quer saber? Só pra deixar claro, eu não sou fã do Eurico, tá? Sou zero fã do Eurico. Eu não era fã do Eurico, mas eu me dava bem com ele. Eu não sei se eu me daria bem com ele, eu não sou Vasco, não sei se vocês sabem disso. Voltando, a questão da sua viagem. Não, também não sou Vasco. A sua viagem, Lédio. Sua primeira viagem internacional na vida. Cara, minha primeira viagem internacional, pra fechar. Pra fechar. Tá chamando a fechada. Tá grande, né? Pô, me chamam, cara. É longe pra caramba, tem que falar, pô. O negócio é quase em São Paulo. Pô. Aí o negócio longe. O cara mora em Niterói, cara. É cidade, cara. Aliás, não, ele é Nutella, agora ele mora em São Conrado, desculpa. Pô, é raiz, São Conrado. Nossa. Bom, aí, cara, foi minha primeira viagem internacional, meu primeiro passaporte. E o JB já tinha mandado a equipe principal toda com o Brasil para Gúbio, para os jogos que teve antes. Eu já fui direto para a última cidade, onde o Brasil ia treinar, que era Haste. Só que aí me deram lente de fotógrafo para levar. E primeira viagem, se não está acostumado, você leva muito mais coisas que você tem que levar, né? Claro. Aí levei dinheiro para a equipe, levei lente. Aí e me invento uma conexão. Cara, eu não sabia que tinha imigração, eu não sabia que tinha trânsito, conexão, nunca tinha feito nada disso. E eu fui sozinho, eu fui para Paris. Eu tinha que fazer, olha o meu tráfego, eu tinha que ir para Turim. Aí meu voo era Rio, Paris, Milão. Eu tinha que pegar um trem para Turim. Cara, e tudo pela primeira vez, sozinho. Aí consegui fazer tudo, aí peguei um trem, evidentemente peguei um vagão, pior vagão possível, achei, cara, gente com galinha dentro do avião, e eu em pé, era a hora do rush. Cheio de E o inglês, estava voando? Eu tinha feito até um curso italiano. Aí eu e toda a equipe do JB. Cara, eu cheguei em Turim, eu falei, porra, cheguei. Aí eu vou na estação de trem, peço um táxi, o cara falou,
Não, a Piede, Vitino. Eu falei, cacete. Aí pedi o outro táxi, cara, a Piede, Vitino, vai a pé. Aí fui a pé, cara, fui andando cheio de mala, a pé. Cheguei lá, o meu hotel só tinha vaga para daqui a 2 dias. Aí pedi, falei, pô, você pode ligar aí e ver se acha um hotel para mim? A mulher começou a ligar e todos os hotéis estavam cheios. Era Turim, é a cidade da Fiat, né? Uhum. E a Fiat era a semana do automóvel da Fiat. Que maravilha. Não tinha hotel, eu não consegui hotel. Você dormiu onde? Na rua? Aí o taxista que estava rodando comigo depois, ele falou assim, depois de eu rodar 1h e tanto comigo, eu paguei uma fortuna pro taxista, ele me deixou na estação rodoviária, ferroviária, e mandou me virar, eu cheio de mala. Aí eu comecei a ligar, nada, no orelhão. Aí sentei e fiquei sozinho ali, vou dormir aqui. Amanhã de manhã eu vejo o que eu faço, vou pra Ache, adianto minha ida pra Ache, vou pra Ache. Cara, chegou um garotão lá e eu mandei um inglês pro garotão e eu tentei ligar para mais alguns lugares com o garotão, gente boa. E ele chegou uma hora lá que ele pegou um catálogo, aquele catalogão, né, que ficava em cima do orelhão, ligou, Pensione Europa. Eu falei, caralho, Pensione Europa. Aí ele conseguiu, o cara da Pensão Europa conseguiu, deixou eu dormir no sofá da pensão, onde era servido o café da manhã. Então ele falou, 6 horas da manhã você tem que acordar. Bom. E amanhã eu vejo se consigo um quarto para você, por 2 dias. E foi o que aconteceu, cara. E eu fiz uma matéria sobre isso. Agora foi legal, porque tudo que eu tive que aprender a viajar, todos os segredos eu aprendia tudo ali. Cara, eu falei, cara, tudo eu aprendi ali. Dei sorte. Eu comecei essa entrevista dizendo que eu dei sorte e terminei dizendo que eu dei sorte. Eu sou uma pessoa de sorte. Tem sempre, Led, um garotão te salvando, né? Mas é um garotão... italiano, hoje é o Luiz Carlos Júnior, o garotão boa. Que se salva sempre no ar, né? Um grande abraço. Vai ter emoção até o fim! Led, muito obrigado. O Luiz Carlos Júnior é meu irmão, meu parceiro. Tem que trazer ele aqui, pô. Vamos agitar isso. Eu quero. Vai durar 6 horas e meia o podcast. Mas esse já certo. É um problema agora com você, imagina com o Luiz. Quanto tempo durou o nosso, hein? Era pra ser 1 hora, deve ter já batendo 1h30 já. Como eu sou marrento, não pode cortar nada, tem que entrar tudo na íntegra. Ok. Dá o ok Acabou daqui da mesmo? TV. Acabou. Que bom que pra você passou rápido pra gente também, pro Pitch não muito, que tá desesperado pra gente terminar. Ok? Um abraço, valeu, gente. Até o próximo Jogo Onde. Valeu. Galera, o Jogo Onde tá aqui na Vegeta TV. E você que gostou, soca o like aí, inscreva-se no canal. A gente faz mais conteúdos assim, mais conteúdos do Jogo Onde pra você.